Hoje o Ataliba voltou para pegar mais algumas peças que eu estou fazendo para a fábrica onde ele trabalha. Eu vim com uma certa folga de tempo para aprender um pouco mais. Afinal, na teleaula passada, eu aprendi muita coisa sobre a rugosidade. É verdade. E junto com o Ataliba, você também aprendeu que rugosidade são saliências e reentrâncias apresentadas na superfície da peça. Mas o Ananias, escute, para avaliar o acabamento que você dá nessas peças, não é preciso observar no desenho o parâmetro em que elas devem ser avaliadas? É claro que sim, Ataliba. É por isso que na teleaula de hoje você vai conhecer os diversos parâmetros que devem ser adotados a fim de se avaliar a rugosidade. Por isso não saia daí que a teleaula de hoje é da melhor qualidade. Agora que eu quero ver se a usinagem dessa peça ficou de acordo, hein, seu tio? Olha, Silva, que eu me esforcei para fazer um bom trabalho. Só que eu não estou por dentro dos parâmetros de avaliação da rugosidade ainda. Não se preocupa não, que é sempre tempo de aprender. Agora, a primeira coisa que você tem que saber é o parâmetro da rugosidade média RA. Ele representa a média aritmética dos valores absolutos das ordenadas de afastamento YI dos pontos de perfil de rugosidade em relação à linha média, dentro do percurso de medição LM. Mas me explica melhor. Essa grandeza pode corresponder à altura de um retângulo, cuja área é igual à soma absoluta das áreas delimitadas entre o perfil de rugosidade e a linha média, tendo por comprimento o percurso da medição LM. Aqui está marcando o parâmetro RA. Quando é que ele é usado? Bom, o parâmetro RA é usado quando for necessário o controle contínuo da rugosidade nas linhas de produção. Além disso, também em superfícies em que o acabamento apresenta sulcos de usinagem bem orientados, como torneamento e fresagem. E ainda em superfícies de pouca responsabilidade, tipo os acabamentos com fins puramente estéticos. Pois é, Caio, tudo tem os seus prós e contras. Então me diz, quais são as vantagens do parâmetro RA? Ele é o parâmetro de medição mais utilizado no mundo. Ele pode ser aplicado na maioria dos processos de fabricação. Por isso, quase todos os equipamentos apresentam esse parâmetro. Isso eu já percebi. Às vezes vem na forma analógica, quer dizer, com ponteiros, e às vezes na forma digital eletrônica, quer dizer, com números. Sabe, Caio, outra vantagem é que os riscos superficiais próprios do processo não alteram muito o valor do RA. E para a maioria das superfícies, o valor da rugosidade nesse parâmetro está de acordo com a curva de Gauss, que caracteriza a distribuição de amplitude. Muito bom esse parâmetro RA, Ananias. Mas será que não tem o outro lado da moeda? Tem sim, Ataliba. Me ajuda a montar essa caixa que eu já te falo das desvantagens do parâmetro RA. Você sabe que o valor de RA em um comprimento de amostragem indica a média de rugosidade, né? Sei, daí? Bom, daí que se aparecer vales ou picos não típicos na superfície, o valor da média não sofrerá grande alteração, ocultando o defeito. E além disso, o valor de RA não indica a forma das irregularidades do perfil. Sei, e qual é o problema? Bom, é que assim a gente pode ter um valor de RA para superfícies originadas por diferentes processos de usinagem. Para alguns processos de fabricação com frequência muito alta de vales ou picos, como é o caso dos sinterizados, esse parâmetro não é muito indicado, já que a distorção provocada pelo filtro eleva o erro a níveis inaceitáveis. Bom, outra desvantagem é que o RA não tem nenhuma distinção entre vales e picos. Silva, como é que eu vou saber o valor da rugosidade RA de uma determinada peça? Aí você vai precisar da indicação da rugosidade RA pelos números de classe. Como é feito isso? Tito, a norma NBR 8404/1984 de indicação do estado das superfícies em desenhos técnicos esclarece que a principal característica da rugosidade RA, quer dizer, o seu valor, pode ser indicado pelos números de classes de rugosidade correspondente. Aliás, essa indicação está aí numa tabela que você tem no seu livro de estudos. Na coluna da esquerda você vai encontrar classes de rugosidades. Na coluna da direita você vai ter o valor da rugosidade RA correspondente. Poxa, isso é uma mão na roda, hein, Silva? Você gostou? Então dá uma olhada nessa outra tabela com informações para você fazer a medição da rugosidade RA.
Bom, Caio, agora só está faltando você entender a relação que existe entre simbologia, equivalência e processos de usinagem. Essa tabela classifica os acabamentos superficiais mais encontrados na indústria mecânica em 12 grupos, de acordo com o grau de rugosidade e o processo que pode ser usado em sua obtenção. Ela permite ainda visualizar uma relação aproximada entre a simbologia de triângulos, as classes e os valores de RA. Agora, se RA indica a rugosidade média, existe um outro parâmetro que indica a rugosidade máxima, RY. Ele está definido como o maior valor de rugosidades parciais ZI que se apresenta ao longo do percurso de medição LM. Aqui, por exemplo, a distância entre o pico mais alto e o vale mais profundo está no terceiro cut-off, é o que corresponde à rugosidade RY. E onde esse parâmetro é mais utilizado? O parâmetro RY é mais usado nas superfícies de vedação, nos assentos de anéis de vedação, em superfícies dinamicamente carregadas, tampões em geral, parafusos altamente carregados e superfícies de deslizamento em que o perfil efetivo é periódico. E quais são as vantagens do parâmetro RY? A vantagem é que o RY informa sobre a máxima deteriorização da superfície vertical da peça. Além disso, é de fácil obtenção, quando o equipamento de medição fornece o gráfico da superfície, como nesse caso aí. Ele dá informações complementares ao parâmetro RA, que dilui picos e vales. O Ananias, também existem desvantagens do parâmetro RY? Realmente existem algumas desvantagens. Por exemplo, nem todos os equipamentos fornecem o parâmetro RY. E para poder avaliá-lo através de gráfico, é preciso ter certeza que o perfil registrado é um perfil de rugosidade. No caso de um perfil efetivo, ou seja, sem filtragem, é preciso fazer uma filtragem gráfica. Outra desvantagem é que o RY pode dar uma imagem errada da superfície, já que avalia erros que muitas vezes não representam a superfície como um todo. E além disso, Ataliba, só o parâmetro RY não apresenta informação suficiente a respeito da superfície. Isso significa que diversas formas de rugosidade podem ter o mesmo valor para RY. Agora, existe um outro parâmetro que é a profundidade total da rugosidade, RT. Ele corresponde à distância vertical entre o pico mais alto e o vale mais profundo no comprimento de avaliação, independente dos valores de rugosidade parcial. Repare que o pico mais alto está no retângulo Z1 e o vale mais profundo está no retângulo Z3. Ambos configuram a profundidade total da rugosidade RT. Sabe, Ananias, eu acho que eu não entendi a diferença na prática dos parâmetros RT e o RY. Então deixa que eu já vou te contar já as vantagens do parâmetro RT. Para começar, ele é mais rígido na avaliação do que o RY, uma vez que ele considera todo o comprimento de avaliação e não apenas um comprimento de amostragem, ou seja, um valor de cutoff. Outra vantagem é que com ele fica mais fácil obter um gráfico de superfície do que com o RY. E ele tem também todas as vantagens do RY. E não existem desvantagens do parâmetro RT? Existem sim. Muitas vezes a rigidez de avaliação leva a resultados enganosos. Como é que se faz se a rigidez da avaliação dos parâmetros RT dá resultados enganosos? É que ainda existe a rugosidade média RZ. Tito, ela é a média aritmética dos 5 valores da rugosidade parcial ZI. Ela é a soma dos valores absolutos dos pontos de maior distanciamento acima e abaixo da linha média existente no comprimento de amostragem ou cutoff. Repare que nessa representação gráfica do perfil, este valor corresponde à altura entre os pontos máximo e mínimo do perfil no comprimento de amostragem. Silva, onde o parâmetro RZ é usado? Bom, ele pode ser usado nessa fresadora, por exemplo, já que ela tem superfícies de apoio e de deslizamento. Tito, o RZ é bom para superfícies que têm perfil periódico e conhecido. Bom, mas quais são as outras vantagens do parâmetro RZ? Ele informa a distribuição média da superfície vertical. Além disso, é de fácil obtenção em equipamentos que fornecem gráficos. E no caso do perfil periódico, ele define bem a superfície.
Outra vantagem é que os riscos isolados serão considerados apenas parcialmente, de acordo com o número de pontos isolados. E quais são as desvantagens do parâmetro RZ? Em algumas aplicações, Tito, não é aconselhável a consideração parcial dos pontos isolados, já que um ponto isolado acentuado será considerado somente em 20% mediante a divisão de 1/5. E da mesma forma que o RY, o RZ não permite nenhuma informação sobre a forma do perfil e nem sobre a distância entre as ranhuras. E também não são todos os equipamentos que fornecem esse parâmetro. E aí, Sofia? Existe mais algum outro parâmetro? Existe sim, Caio. Um outro parâmetro que é a rugosidade média do terceiro pico e vale R3Z. Ele consiste na média aritmética dos valores de rugosidade parcial 3EI, correspondentes a cada um dos 5 módulos cut-off. Por que cada um desses módulos? É que em cada um deles foram traçadas as distâncias entre o terceiro pico mais alto e o terceiro vale mais fundo, em sentido paralelo à linha média. Estes são os 5 cut-off com os valores 3EI, com o I valendo de 1 a 5. E quando é que ele deve ser mais usado, Sofia? Nas superfícies de peças sinterizadas ou também em peças fundidas e porosas em geral. Repara, Caio, nas vantagens do parâmetro R3Z. Ele desconsidera picos e vales que não sejam muito representativos da superfície. Caracteriza muito bem uma superfície que mantém uma certa periodicidade do perfil ranhurado. E ele é de fácil obtenção com um equipamento que forneça gráfico. Tá bom, mas e quais são as desvantagens do parâmetro R3Z? Ele não possui informação sobre a forma do perfil, nem distância entre ranhuras. Além disso, são poucos os equipamentos que fornecem esse parâmetro em forma direta. Bom, acho que depois de ver tantos parâmetros, o bom mesmo é dar uma boa revisada. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu os diferentes parâmetros de avaliação da rugosidade. Aprendeu as melhores aplicações para cada um deles e ficou sabendo quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles. Tá aqui a sua encomenda, prontinha. Obrigado, Ananias. Bom, tchau. Até a próxima, hein? Tá certo, e aí a gente estuda mais um pouquinho de metrologia, hein? Tá, tchau. Tchau. E você também. Se quiser ficar por dentro de metrologia, pegue seu livro de estudos e estude, resolva todos os exercícios, que na próxima teleaula tem mais. Bons estudos e até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.